Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro de São Marcos, capítulo 14, e o versículo 38, que diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele teve uma vida de oração. Jesus começou seu ministério jejuando e orando 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque a vida espiritual é uma vida de combate aos principados, potestades, ao diabo. Nós temos também a nossa carne, que nos tenta para que a gente volte ao passado pecaminoso, né? E nós temos também o mal que prevalece sobre a face da terra, os homens, assassinatos, acidentes, tempestade, tantas coisas que nos cercam, que nós precisamos de orar. Então nós vemos que Jesus, ele, além de passar 40 e 40 noites orando para enfrentar o diabo, ele só venceu o diabo por causa dos 40 dias e 40 noites de oração. Não é que Jesus não tivesse poder para vencer o diabo. Jesus já venceu o diabo. O diabo já é um derrotado desde que ele foi lançado do céu para a terra. Mas no sentido humano, como homem, Jesus ele veio nos dar o exemplo, mostrar que como 100% homem ele precisava de orar. E não somente naquele dia, mas nós vemos várias vezes na Bíblia Sagrada Jesus parar a obra do ministério, passar a noite orando. Isso ele fez na hora que foi escolher os discípulos, né? Os apóstolos, ele passou a noite orando. Várias vezes na pregação ele se recolhia para orar, procurava um lugar para orar. Isso aconteceu na vida também dos apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de viver uma vida de oração. Hoje que o pecado está multiplicado, que a criminalidade, a violência, a insegurança, as tempestades, as calamidades naturais, as doenças e enfermidades vêm contra nós, há uma necessidade muito grande da gente orar, principalmente para vencer os principados, potestades e os espirituais da maldade. Além disso, a oração também é uma maneira da gente ter comunhão com Deus, conversar com Deus. Também é uma maneira de adoração, que nós temos de orar a Deus, e é uma hora que a gente ora por nós, intercede também pelas outras pessoas. Na oração a gente tem a oportunidade de perdoar as pessoas que nos magoam, de orar por elas, de orar pelas autoridades do país. Então nós vemos que Jesus ele começou seu ministério orando, sua vida ministerial, e terminou seu ministério orando. Na cruz ele orou: Pai, né? Não lhe impute esse pecado, né? Pai, na tuas mãos entrego meu espírito. Isso era oração que Jesus orava. Mas aqui nós vemos que antes da sua morte ele foi para o Getsemane. E aí ele começou a orar, levou 3 discípulos principais e disse: Ficai aqui enquanto eu vou ali orar. E ele foi a primeira vez, orou. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. E ele tocou seus discípulos: Despertai, nenhuma hora vocês podem orar comigo. A segunda vez, quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Então ele citou essa palavra: orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente crê em Deus com o Espírito. O Espírito é aquele que adora a Deus, que é forte. Mas nós vemos que, por falta de comunhão com Deus, a alma do homem, o coração do homem sente desejo, né? Que é transmitido para o corpo, para a carne, que é fraca. E aí ele pode voltar à prática de delito, à prática do pecado, à prática de vários tipos de pecados, por não viver uma vida de oração. Então Jesus disse: orai e vigiai. Além de orar, nós temos que vigiar, porque às vezes nós oramos, mas o diabo ele também tem as suas estratégias para derrubar o homem, tirar o homem e a mulher que serve a Deus do caminho. Além de orar, nós temos que vigiar, né? É de conhecer as estratégias de Satanás. O soldado tem que conhecer a estratégia do inimigo para vencer o seu inimigo. E vigiar é uma estratégia, orar é uma arma, vigiar também é uma arma. Orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em tentação.
A Bíblia diz que não viu sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos dará condição para vencer. Antes com a tentação, ele vos dará também um escape para que podeis suportar. Mas principalmente as vendavais, os temporais, as lutas que se levantam, as enfermidades, né? Não se resolve a não ser com oração. Então Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito, a alma, é anseia o céu, a gente busca a Deus, mas a carne é voltada para as coisas daqui da terra. E qualquer hora que a gente deixar de orar, ter comunhão com Deus, ver uma vida de oração, a gente pode ceder ao pecado. Hoje a vida, a maioria do povo que serve a Deus não vive uma vida de oração. A gente vê que desde o Antigo Testamento o povo de Deus orava 3, 4 vigílias da noite, 3, 4 vezes por dia. Nós precisamos de voltar ao altar da oração, da comunhão e da intimidade com Deus. Orar e vigiar para que não entre em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.